discípulo, tamo junto! Aula 8, conhecendo o livro de 1 Reis. 1 Reis 2,12 diz: Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Aqui nós vemos o que? A ideia de 1 Reis. 1 Reis vai tratar do que, querido? Do reinado de Salomão e também o que? Dos reis pós-Salomão. E a gente vai ver aqui que houve algo muito triste, que foi a divisão do reino. Mas dentro dessa divisão, mesmo assim, a linhagem de Davi continuou o quê? Firme. Foi firmemente estabelecida conforme a promessa lá de 1 Samuel capítulo 7. Olha só que história preciosa. Sabe, queridos, depois da morte de Davi morre no capítulo 1 e 2 de 1 Reis. Seu filho Salomão se torna rei, certo? Os primeiros capítulos falam exatamente da vida de Salomão, até o capítulo 1 ao capítulo 11, incluindo Israel da origem ao auge da sua glória. A propagação do reino, o reino vai avançando e, de forma muito especial, a construção do templo e do palácio ali em Jerusalém. O tempo de Salomão foi um tempo de paz, então ele pôde o quê? Se dedicar ao quê? Muito à construção do templo, ao palácio de Jerusalém, a questões mais internas. Mas Salomão, anos depois, se desvia do Senhor por causa do quê? Ele pega esposas pagãs, esposas que eram que adoravam outros deuses. E ali essas mulheres que o influenciam e transformam seu coração, levam seu coração para onde? Para longe do único Deus. A ideia é que Deus foi rejeitado como o único Deus. Eles ainda adoravam a Deus, mas também adoravam os outros deuses. E a gente sabe, né? Não podemos colocar outros deuses diante do nosso Deus. Como resultado, o rei com o coração dividido deixa para trás um reino também o quê? Dividido. Para o próximo século, o livro de 1 Reis traz histórias similares de dois conjuntos de reis e de duas nações, de pessoas desobedientes que estão crescendo indiferentes aos profetas de Deus e seus preceitos. Porque aqui nós vamos ver que o reino se divide. O reino de Israel se divide em dois, no reino de Israel e no reino de Judá. O próximo rei, Roboão, perdeu a parte norte do reino. Depois disso, o reino do norte, que incluiu 10 tribos, era conhecido como Israel. E o reino do sul, que incluiu as tribos de Judá e Benjamim, foi chamado de quê? De Judá. Então nós vamos ver nos últimos capítulos de 1 Reis, o foco está onde? Está sobre o mal do rei Acabe e Elias, o profeta justo, que condenou as maldades e as desobediências de Israel. Então, queridos, nós vamos ver aqui no livro de 1 Reis muito dessa queda, porque o reino divide. O rei, Roboão, ele não tem muita sabedoria e na falta dessa sabedoria o reino é dividido. Então o tema central é mostrar como a desobediência leva à interrupção do reino. Aquele reinado que estava se expandindo, com Saul ele ganhou estabilidade, com Davi ele ganhou grande expansão, com Salomão ele ganhou grande preeminência, porque ele cresceu, era um tempo de paz, então foi mais fácil de hoje haver o quê? Um crescimento interno, sabe? Mas tempos de paz muitas vezes geram pessoas fracas, sabe? E o bem-estar da nação dependia da fidelidade de sua liderança e pessoas para a aliança de Deus com Israel. O bem-estar da nação dependia de quê? De homens firmes na aliança com Deus. E tanto Salomão como Roboão se desviaram dessa aliança. Sabe um tema muito permanente em 1 Reis, que é o seguinte: não é uma história, mas também é uma obra de teologia, que fala de Deus, uma reflexão sobre os procedimentos de Deus para com o seu povo, Israel, a quem ele livrara, como expressão que Deus usa, né, do forno de ferro do Egito para ser a sua própria herança. Para Deus, Israel era a sua herança.
Mas ao compor uma história teológica, o escritor extrai lições do passado para servirem para nós hoje e também para o futuro. Então, o livro de 1 Reis tem muitas lições preciosas, principalmente do que não se fazer. Porque por causa da falta de sabedoria de Roboão, o reino se divide. E por causa das concessões que Salomão fez, o reino se torna um reino que, mesmo unido no seu território, dividido na sua adoração. O reino dividido. Ao retratar o reino dividido, o escritor chama atenção para importantes diferenças entre os dois reinos. Quais são essas diferenças? Em Judá, nós temos o quê? A monarquia, que manteve-se relativamente estável sobre o quê? Os descendentes de Davi. Então, em Judá, nós temos ainda a linhagem de Davi. Já a monarquia de Israel mostrou-se totalmente instável, havendo uma sucessão de dinastias. Estavam entrando sempre reis diferentes, de origens diferentes. 20 reis de 9 diferentes famílias reinaram sobre Israel, o reino do norte, durante a sua existência, de aproximadamente 200 anos. Gente, 20 reis de 9 famílias diferentes. É muita coisa. Pelo menos Judá manteve-se o quê? Firme na descendência de Davi, como foi a promessa. Em contraste, 20 reis de uma única família reinaram sobre o reino do sul por aproximadamente 350 anos. O escritor conclui sua cobertura do reino do norte com um extenso comentário sobre as suas principais deficiências. Então, o escritor do livro de Reis, de 1 Reis, vai tratar o reino do norte, mostrando que muitas falhas, muitas e muitas falhas. Como que Cristo é revelado em 1 Reis? Bom, assim como Davi, Salomão é um dos maiores tipos do Antigo Testamento de Cristo, retratado como o Messias e seu reino futuro na terra. Isso é dito quando Salomão estava o quê? Ainda com o coração reto perante o Senhor. Salomão, especialmente, sua fama, glória e riqueza honra todos que falam de Cristo no seu reinado terreno. Salomão também retrata Cristo com grande sabedoria. Então, Cristo é muito revelado através da vida de Salomão. E também Cristo é revelado através do quê? Da vida dos profetas. Nós vemos em 1 Reis o início da ação profética em Israel, de forma a estar julgando os reis maus. Obrigado, queridos. Esse foi um tempo precioso juntos aqui. Deus te abençoe.